Quiser, fique à vontade. Obrigado, Dani. Obrigado, Neto. Obrigado pelo convite. Queria primeiro agradecer a vocês por estarem presentes, por acompanhar aqui o evento de hoje da Prefeitura de Mogi. Fico muito feliz com o convite. E também achei muito bacana a exposição aí do pessoal da CGU. Eles sempre trazem palestras super importantes, sempre interessantes. Eu até queria fazer um parênteses, quando eu fazia políticas públicas na UFABC, mais de 10 anos atrás, eu lembro de ter tido uma palestra da CGU sobre transparência lá na UFABC, e foi uma palestra super interessante, foi meu primeiro contato com o tema. Eu lembro que foi próximo da aprovação da lei, então é legal poder ver isso novamente hoje em dia, ver com outros olhos e como alguém que trabalha com o tema, né? Bom, deixa eu compartilhar minha tela então. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui para facilitar um pouquinho. Eu coloquei vocês aqui na minha tela do lado esquerdo, então não estranhem se às vezes eu olhar para o lado para falar com vocês aqui, tá, gente? Também depois eu posso passar o material, qualquer coisa, tá? Eu dei uma atualizada, viu, Dani? Então eu te mando a versão mais atual depois. Bom, minha ideia aqui hoje era apresentar para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho dentro da Controladoria Geral do município, trabalhando com transparência ativa, né? Então, começando aqui, deixa eu... Aqui. Me apresentando, meu nome é Túlio Manuel Costa de Oliveira, eu sou o diretor de Transparência Ativa e Dados Abertos na Controladoria do município de São Paulo. Eu vou apresentar um pouco mais adiante como que é a estrutura da Controladoria na Prefeitura de São Paulo, como que fica a questão da responsabilidade sobre a transparência e tudo mais. Eu sou bacharel em Ciências Humanidades, Políticas Públicas e Relações Internacionais pela UFABC e estou mestrando em Relações Internacionais pela UFABC também, se tudo der certo, concluo até o fim do ano. Trabalho na Controladoria desde 2016 e nesse tempo todo, né, já são quase 7 anos, mais ou menos, já são quase, não, né, já passou de 7 anos, mas enfim. Eu trabalhei majoritariamente com a temática de transparência ativa. Também tive a chance de passar um pouquinho pela transparência passiva, com recursos em segunda instância, terceira instância. Então, eu tenho um pouco de bagagem aí da minha experiência no que eu vou compartilhar com vocês sobre a transparência na prefeitura. Eu costumo começar minhas aulas, palestras, enfim, quando eu falo sobre transparência, abordando a questão do direito de acesso à informação propriamente dito, né? E acho que o primeiro marco internacional sobre o reconhecimento do direito de acesso à informação é o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né? Então, em 1948, a aprovação da declaração, e no artigo 19, que também trata de liberdade de expressão, ele diz: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de pressão. Quando a gente fala desse artigo em específico, como eu disse, a gente está tratando da liberdade de expressão, mas a gente também está falando do direito de receber informações e de difundir essas informações. Existe uma ONG internacional que chama Artigo 19, que trabalha justamente questões relacionadas à liberdade de expressão e de transparência pública. Então, nesse momento em que se reconhece o direito de acesso à informação do Estado como um direito fundamental para o ser humano. E, de fato, ele é um direito fundamental a partir do momento que a gente entende que se todo ser humano pertence a uma nação, a um Estado, e ela tem o direito de participar politicamente da gestão daquele Estado, ela precisa ter também o direito de acessar as informações do Estado. E é aí que vem o direito de acesso à informação como um direito fundamental. Além disso, né, quais são os benefícios para o Estado da abertura dos dados públicos? Bom, a partir do momento que a gente tem uma abertura eficiente dos dados públicos, a gente tem mais transparência, obviamente, dessa gestão, então a gente passa mais informações, e isso também, do ponto de vista do servidor público, a gente tem que compreender que também mais transparência nos ajuda no sentido de ter maior comunicação com a população, de facilitar essa comunicação e a população entender melhor sobre os serviços que a gente oferece. Contribuição da sociedade com serviços inovadores, então, a partir do momento que a gente disponibiliza informações para a população, a gente também está auxiliando
ainda mais quando são informações disponibilizadas de forma qualificada, a gente está auxiliando justamente no acesso aos serviços, né? Muita gente aqui deve ver no jornal a população reclamando que muitas vezes não sabe que tem uma vacinação pública gratuita de animais, ou que não sabe que tem um clube público que você pode frequentar gratuitamente, que tem uma piscina ou algo do tipo. Isso vem também com mais transparência, a gente tem uma comunicação facilitada. O aprimoramento também na qualidade dos dados governamentais, então, a partir do momento que a gente fornece essas informações para a população, a gente também tem uma camada qualificada da população que vai acessar essas informações, como pesquisadores, jornalistas, etc. E isso o feedback deles acaba nos auxiliando a qualificar as nossas informações, né? E por fim, eu já vou passar para a Dani, a viabilização de novos negócios, né? Então, com dados públicos bem disponibilizados para a população, a gente também possibilita que a população desenvolva novos serviços, né? Um caso clássico, dois casos clássicos aqui, pessoal que é um pouco mais velho, que eu sempre cito, são os casos dos guias de cidade, né, que tem aqueles mapas e tudo mais. Hoje em dia isso está completamente em desuso, graças ao GPS, mas quem tem um pouco mais de 30 anos deve lembrar daqueles guias enormes que ficavam no porta-luva do carro, e aquilo era comprado, era um negócio privado que vinha a partir do acesso à informação pública. Da mesma forma que os livros de direito concentram uma série de códigos penais, estão concentrando uma série de informações que são públicas e compilando isso e vendendo para a população. Então, você está viabilizando ali alguns novos negócios com a transparência das informações públicas. Pode falar, Dani. Túlio, me perdoa por ter te interrompido, mas é que várias pessoas ficaram mandando mensagens aqui no WhatsApp ou outros canais, informando que não estão conseguindo acessar o chat e não conseguiram fazer perguntas. Então, só vou deixar avisado que caso alguém queira fazer pergunta, fazer como eu fiz, levantar a mão ao final da fala do Túlio, e aí podem realizar perguntas, tá bom? Mas é só isso. Muito obrigada. Não, então, eu tô com duas telas aqui, pessoal, então se vocês levantarem a mão, eu consigo enxergar, eu interrompo e passo a palavra, qualquer coisa, tá? Fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, enfim. Então, pensando aí nas qualidades da transparência pública e nisso quanto um direito fundamental, no Brasil, a partir da Constituição de 88, que é a Constituição vigente, a gente tem previsto, através do artigo 5º, justamente esse direito fundamental de acesso às informações públicas. Então, o inciso 33 do artigo 5º diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É interessante analisar esse dispositivo da Constituição porque ele já traz o preceito geral da Lei de Acesso à Informação, que vem a ser essa regulamentação que ela prevê, né, as informações prestadas no prazo da lei. Então, a lei, no caso, vai ser a Lei de Acesso à Informação, sob pena de responsabilidade. Então, já traz aí a possibilidade de punir o agente público que não fornece uma informação que é pública. E também traz, inclusive, a previsão do sigilo, que vem também através dessa legislação, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, em 2011, e aí também eu sempre destaco que há uma distância considerável desde a previsão do direito de acesso à informação até, de fato, a sua regulamentação, a sua disposição, né, de fato, para a população. Então, em 2011, a gente tem a aprovação da Lei de Acesso à Informação, que é vigente a partir de 2012, e já regulamenta, como o Márcio da CGU colocou mais cedo, regulamenta já tanto os procedimentos de transparência passiva, as informações que devem ser minimamente prestadas via transparência ativa e assim por diante. A Lei de Acesso à Informação, então, ela vai abranger todos os dados produzidos, coletados ou custodiados pelo setor público, legislativo, executivo ou judiciário, em todas as esferas do governo, ou seja, municipal, estadual, distrital, federal, e engloba, inclusive, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam algum tipo de apoio financeiro do setor público para a realização de serviços públicos. É o caso, por exemplo, das organizações sociais de saúde, os CIPs, que têm algum tipo de convênio ou de termo de colaboração com o setor público.
sempre que elas receberem algum tipo de verba pública para a realização de um serviço, as prestações de contas dessas instituições também têm que estar disponíveis para a população. Então, pensando que a abrangência da LAI chega até o município, no município de São Paulo, agora concentrando um pouco mais na prefeitura, né, de São Paulo, a gente tem a regulamentação da LAI através dos decretos 53623 de 2012, que é a principal regulamentação da Lei de Acesso à Informação na Prefeitura de São Paulo. O decreto 54779 de 2014 e 5659 de 2015 trazem algumas alterações e algumas modernizações, digamos assim, para o nosso decreto da Lei de Acesso à Informação. Então, aqui tem um quadrinho breve com as principais legislações que tratam de transparência na Prefeitura de São Paulo. Então, a Lei Municipal 16051 de 2014, ela estabelece as diretrizes de transparência tanto para a Prefeitura como também para a Câmara Municipal de São Paulo e para o TCM. E a partir do decreto 53623 de 2012, a gente tem a regulamentação propriamente dita. E aí entra, por exemplo, no decreto posterior, 5659, a criação da nossa autoridade classificadora de informação. Eu estava tentando lembrar o termo. Nossa autoridade classificadora de informação, que é a Comissão Municipal de Acesso à Informação. Então, por exemplo, no caso do município de São Paulo, nós temos um órgão colegiado composto por 9 autoridades da prefeitura. Então, são 9 secretários ali, tem Secretaria de Justiça, representante do gabinete do prefeito, tem o controlador-geral do município, que preside a Comissão Municipal de Acesso à Informação, e essa comissão tem, basicamente, 2 responsabilidades principais, 2 objetivos, que é julgar os pedidos de acesso à informação que chegam à terceira e última instância recursal. Então, na prefeitura, a gente também tem um sistema centralizado, né, um SIC centralizado, eletrônico, que tem todos os prazos e tudo mais. O pedido inicialmente chega lá para o órgão que recebe o pedido de informação. Primeira instância é o próprio órgão que julga, e subindo para a autoridade máxima do órgão. Na segunda instância, vem para a CGM, vem para a Controladoria Geral do Município de São Paulo. A gente dá um parecer e envia para o órgão, se é tempestivo ou não, enfim, em relação ao recurso do cidadão. E caso o cidadão entre com o último recurso, aí vai para a terceira instância e chega na Comissão Municipal de Acesso à Informação. E além dessa função de julgar os pedidos em terceira instância, a SEMAI também classifica os documentos em diferentes graus de sigilo, né, previstos pela Lei de Acesso à Informação e tudo mais. Então, ela é essa autoridade classificadora e também a autoridade máxima, digamos assim, do sistema de transparência passiva do município. E acho que vale destacar que no decreto 54779 de 2014, a gente tem a criação do Catálogo Municipal de Bases de Dados, que é uma das funções que a gente tem como divisão de transparência ativa da Controladoria, que depois vou abordar um pouco mais detalhadamente como que funciona na Prefeitura de São Paulo. Então, falando da Controladoria, né, do município de São Paulo, ela foi criada em 2013. A ideia era justamente trazer algumas funções de controle interno, auditoria e tudo mais para a Controladoria, e também a Controladoria acabou ficando responsável por tratar de questões relacionadas à transparência pública. Dentro hoje da estrutura da Controladoria, a gente tem algumas coordenadorias, eu não coloquei todas aqui também, porque senão ia ficar uma lista muito grande, mas acho que eu foquei nas que têm as funções mais importantes, acho que as principais funções na Controladoria Geral do município hoje. Então, a gente tem uma coordenadoria que cuida da defesa do usuário de serviço público, é ela que tem, por exemplo, a divisão de fomento ao controle social, que trabalha questões de governo aberto na Controladoria, que dá cabo de uma série de programas junto à sociedade civil e tudo mais, além também de tratar do Conselho de Defesa do Usuário de Serviço Público, com o DEUSP, que é um conselho bem específico na prefeitura, hoje está passando por algumas mudanças, mas que a ideia é fortalecer justamente o usuário de serviço público, empoderar ele e informar um pouco mais devidamente, de forma geral, né, na prefeitura. A gente tem também a Corregedoria Geral do município, que o próprio nome já diz, é a corregedoria, onde se analisam as denúncias de assédio e tudo mais.
A Corregedoria tem trabalhado também com os acordos de leniência com algumas empresas, então é uma coisa inovadora que está sendo implementada a partir da Corregedoria do município de São Paulo. A gente tem a Ouvidoria Geral do município, que é até mais antiga também que a Controladoria, mas que foi trazida para a estrutura da Controladoria depois da sua criação, e que tem hoje, por exemplo, a divisão de transparência passiva da Prefeitura. Então, a parte do ESIC, por exemplo, fica totalmente concentrada na Ouvidoria Geral do município. Além disso, também eles trabalham com recebimento de denúncias, reclamações e tudo mais. A gente tem também a Auditoria Geral do município, que é acho que o maior corpo administrativo ali da Controladoria, composto pelos auditores que são concursados e tudo mais, que tem essa função justamente de auditar os órgãos, escolher no começo do ano ali a pauta de órgãos e temas que eles pretendem fazer auditorias ao longo do ano e tudo mais. Eu vou pular aqui a minha coordenadoria e a gente tem a Coordenadoria de Proteção de Dados Pessoais, que é a coordenadoria liderada pelo Kelvin, que vai falar depois de mim aqui sobre proteção de dados. É recém-criada e a ideia dessa coordenadoria é justamente tratar e liderar as ações relacionadas à proteção de dados pessoais na prefeitura. Então, o controlador-geral do município também é o encarregado de dados, né, da prefeitura, e por isso ele tem uma série de responsabilidades em relação a normatizações, procedimentos e tudo mais. Então, a Coordenadoria de Proteção de Dados Pessoais foi criada esse ano justamente para abarcar todas essas temáticas. E dentro da CGM a gente tem também a Coordenadoria de Promoção de Integridade e Boas Práticas, e aí é uma coordenadoria mais voltada às ações justamente de promoção, de prevenção e tudo mais. A gente trabalha mais com os eixos de programas de integridade, com a questão de transparência ativa e tudo mais. Dentro da coordenadoria, a gente tem 4 divisões hoje, 4 diretorias. Então, é a Transparência Ativa e Dados Abertos, que é a divisão liderada por mim. Programa de Integridade e Boas Práticas, que também é uma temática que está emergindo com mais força dentro da Controladoria e dentro da Prefeitura hoje. A gente tem trabalhado com mais ênfase junto aos órgãos para a construção dos programas de integridade. O Centro de Formação em Controle Interno, que é uma escola de governo voltada a cursos e temáticas de controle interno de fato, temáticas de controladoria e tudo mais, transparência. A gente tem cursos oferecidos ali, tanto para servidores como para a sociedade civil. Então, sempre que quiserem também, a gente pode passar alguns dos cursos que a gente tem aqui na prefeitura para vocês. E tem a divisão de promoção de ética, que cuida do Código de Conduta Funcional, julgamento de afastamentos para viagem e tudo mais. Então, falando da divisão de transparência ativa e dados abertos, né, falando do nosso trabalho, nossas atribuições, acho que eu sempre inicio falando que a gente tem essa responsabilidade de gerir o portal da transparência da prefeitura, o portal de dados abertos, que, digamos, são portais irmãos, e o portal Obras Abertas, né, que esse é um pouco mais recente e a gente ainda está melhorando e desenvolvendo ele ao longo do tempo. Eu vou apresentar esses portais um pouco mais adiante, mas acho que vale pontuar então que, basicamente, a nossa divisão fica responsável pelos mecanismos centrais de transparência da prefeitura. Ainda existem outros, a Prefeitura de São Paulo tem 130 mil funcionários, 75 órgãos e entidades, se eu não me engano, então é uma estrutura bem grande e que conta com outros mecanismos de transparência para além desses, né? A gente tem hoje o novo Diário Oficial, a gente tem o GeoSampa, que é um mecanismo importantíssimo de transparência georreferenciada da prefeitura, mas eu acho que esses portais seriam, na essência, justamente a questão da transparência ativa, né? Então, algumas melhorias foram feitas nesses portais ao longo dos anos, que também vou abarcar um pouquinho mais adiante, mas eles já tratam dos eixos mais horizontais e centrais da prefeitura. Para além dos portais centrais da prefeitura, a gente também acompanha os portais dos próprios órgãos e entidades. Então, existem algumas informações que esses portais têm que trazer sobre os órgãos, sobre o funcionamento, sobre as contratações e tudo mais. E aí, para isso, a gente criou um indicador, que é mensurado semestralmente, um indicador interno, que chama Indicador de Transparência Ativa. A gente, inclusive, acabou de encerrar a fase de plantões presenciais com os órgãos.
Então, é um indicador que está sempre sendo mensurado. A gente está numa fase, inclusive, de atualização desse indicador e da portaria que baseia ele, que também eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Outra atribuição que a gente tem é o processo anual de atualização do catálogo de base de dados. Então, temos o CMBD, o Catálogo Municipal de Bases de Dados. Anualmente ele é atualizado com referência ao ano anterior. Então, a partir de janeiro a gente inicia esse processo de atualização junto aos órgãos e até março, abril, mais ou menos, a gente tem isso já disponível para a população de forma atualizada, essa relação das bases de dados da prefeitura. A gente também trata da regulamentação da Política Municipal de Dados Abertos e Transparência Ativa, que foi uma lei municipal aprovada agora no início do ano, a Lei Municipal 17901, de 2023, que trata justamente da promoção de mecanismos e processos voltados à transparência ativa. Então, a ideia é não só dispor sobre o que tem que ter disponível ativamente, mas também como que os órgãos precisam trabalhar os procedimentos de melhorar a transparência ativa cada vez mais, trazer dados setoriais e tudo mais. E também é essa política que vai trabalhar o licenciamento das informações públicas, que é uma questão muito importante, que trata justamente de como que a população pode utilizar as informações que elas acessam, que as pessoas acessam. E, por fim, a gente também faz o acompanhamento das ações de governo aberto, mas especificamente as focadas no eixo de transparência ativa, né? A gente tem contato constante com a Coordenadoria de Governo Aberto da Prefeitura, também com a Divisão de Fomento e Controle Social, que está lá na CODUSP, justamente para trabalhar como que a gente pode aperfeiçoar os mecanismos de transparência e poder promover um governo aberto mais eficiente. Para além disso, também, a gente tem uma série de tarefas. A gente fica responsável pelo acompanhamento de demandas de transparência do Tribunal de Contas do município. A gente está sempre atento aos indicadores externos de transparência ativa. Então, acho que vale pontuar isso. A gente acompanha a publicação da Escala Brasil Transparente, da CGU. A gente acompanha a publicação do radar do MP, se eu não me engano, o radar da transparência, dentre outros indicadores externos de organizações sociais, de institutos de pesquisa. Então, recentemente, teve um estudo da Faculdade de Direito da USP sobre transparência ativa, que eles mensuraram a transparência ativa da prefeitura. E como que a gente acompanha? A gente costuma usar esses indicadores justamente para levantar quais os pontos que a gente ainda está deficitário. A Prefeitura de São Paulo tem muitas coisas avançadas em relação à transparência ativa, mas também tem muitas informações que a gente ainda tem dificuldade em reunir e prestar para a população. Então, o trabalho que a gente tem feito, por exemplo, até a partir do time Brasil, da CGU, é justamente de levantar e centralizar os dados sobre gestão de bens imóveis. Então, a prefeitura tem esses dados espalhados por todos os órgãos e tudo mais, mas a gente precisa de uma centralização, uma racionalização desses dados, criar um sistema para manter esses dados ali atualizados e aí futuramente transformar isso em transparência ativa, né? Então, tem várias etapas para a gente conseguir, muitas vezes, trabalhar temáticas específicas. Eu vejo, por exemplo, a minha experiência, que a transparência ativa na Prefeitura de São Paulo hoje, ela depende muito mais de acertar disponibilização de alguns dados de temáticas específicas do que, por exemplo, como a Daniela falou mais cedo, no caso da Prefeitura de Mogi, que vocês tinham a questão com o sistema de transparência passiva, e aí o Márcio até comentou que é um pouco mais fácil, porque você basicamente tem que criar um sistema que atenda tanto aos prazos como consiga responder as perguntas que a população registra. E, de fato, quando a gente está falando de melhorar a transparência ativa de informações setoriais específicas, é um pouco mais complexo, porque muitas vezes você precisa entender, investigar como que aquela informação é produzida, tem que trabalhar junto ao órgão responsável pela informação para ele melhorar a informação, para ele trazer um dicionário de dados, para criar um fluxo de publicação, e isso tudo a gente está falando de uma temática específica, né? Então, tem esse trabalho de formiguinha também, quando a gente fala de transparência ativa, de você ir caçando quais são as principais demandas de transparência, quais as informações que mais surgem como uma necessidade, não só via SIC, mas de forma geral, através desses indicadores externos, demandas populares e tudo mais, para você trabalhar ponto a ponto como melhorar essa transparência, né?
Então, falando agora um pouquinho mais detalhadamente de cada uma dessas atribuições que a gente tem, o primeiro ponto acho que é o portal da transparência. Ele é hoje o maior escopo de trabalho, digamos assim, sobre transparência ativa da Prefeitura de São Paulo. Perdão. Então, o que é o portal da transparência da Prefeitura de São Paulo? Bom, ela é uma plataforma agregadora de vários dados e informações sobre a administração da Prefeitura. Então, a gente trabalha ali dados que são mais horizontais e mais institucionais sobre a Prefeitura de São Paulo. A gente tem, por exemplo, o direcionamento do usuário para os portais dos órgãos e entidades. A gente apresenta cada um dos órgãos e entidades da Prefeitura e também dispõe dos links para esses portais. A gente também apresenta o funcionalismo, então, corpo de servidores da Prefeitura, seja da administração direta ou indireta, incluindo sua remuneração, que é uma previsão legal também. A gente dispõe de relatórios de receitas e despesas da Prefeitura, então, já estruturados dentro da legislação federal e das legislações municipais, das suas regulamentações, com cada item de despesa detalhado, podendo acessar nota de empenho, nota de liquidação, gráficos e tudo mais. Consulta contratos, convênios, cooperações, enfim. Existem uma série de mecanismos de buscas de informação que são implementados no portal da transparência para poder facilitar esse acesso a informações que já constam em lei de acesso à informação, dentre outras legislações. Aqui cabe um parênteses, né, que eu acho que é um ponto que eu sempre levanto também nos cursos, nas palestras, que transparência ativa também é um pouco complexo, porque no caso da transparência passiva, a gente tem na própria lei de acesso à informação quase que todo o procedimento já detalhado. Normalmente, quando a gente regulamenta nos municípios, a gente traz um ou outro detalhe sobre as instâncias recursais e tudo mais, mas a lei ela já deixa bem fechadinho como que deve acontecer o atendimento aos pedidos de acesso à informação. No caso da transparência ativa, a lei traz algumas informações mínimas que tem que estar nos portais e tudo mais, mas não é só ela que dispõe sobre isso. Então, por exemplo, a gente pode ter na nova lei de licitações e contratos a previsão de que tais informações sobre licitações constem no portal da transparência do ente federativo. Então, o que eu quero dizer transparência ativa está fragmentada em uma série de legislações, uma série de normativas, de decretos. Então, até para mapear o que a legislação cobra de transparência ativa da gente, é um pouco difícil, né? A gente também tem um trabalho constante de estar analisando e levantando legislações para estar informado, bem alimentado do que minimamente os órgãos têm que prestar, tanto nos seus portais como no caso do portal da transparência, que é um termo que aparece sempre, né? Portal da transparência. Então, tem essa dificuldade também, mas eu acredito que hoje o portal da transparência da Prefeitura ele já traz boa parte das informações mínimas necessárias ali, né? O nosso portal da transparência, como eu disse, está previsto no decreto que regulamenta a lei. Ele é uma ampliação de um portal chamado De Olho nas Contas, que foi lançado em 2009, e desde 2013, como eu comentei mais cedo, ele trouxe outros canais de informações, como receitas, despesas, funcionalismo, apresentação das subprefeituras, apresentação do ESIC, falando sobre lei de acesso à informação, tudo mais, dentre outras coisas, tá? Em março de 2021, a gente concluiu o desenvolvimento do novo portal da transparência, então ele foi 100% reformulado. A ideia foi trazer uma plataforma aberta e não proprietária para ele, no caso a WordPress, e com alguns recursos de integração, consulta de informações com outros portais da Prefeitura. Também uma ideia aqui com essa reformulação foi diminuir duplicidades, foi integrar com esses outros portais que a Prefeitura já tem dos órgãos, por exemplo. Então, muita informação que a gente reproduzia no portal da transparência, eu passei a direcionar o usuário de forma mais direta, diminuindo também os cliques, diretamente para as páginas institucionais dos órgãos, que eles mesmos alimentam e tudo mais. Então, eu meio que tentei trazer para o portal da transparência uma ideia dele ser um canal de divulgação dos outros canais de transparência também, né? Então, assim, a população pode acessar com maior amplitude os canais que a Prefeitura possui. Então,
aqui coloquei alguns prints só para demonstrar, né? Então, essa é a parte de receitas e despesas do portal da transparência. A gente tem a possibilidade tanto de ver as informações em relatórios, que são tabelas, baixar isso em formato aberto e tudo mais, como também visualizar em gráficos. Então, aqui tem um caso de um gráfico de despesa de 2023 da prefeitura por funcional programática. Então, ele já divide ali por temática, né? Saúde, cultura, gestão ambiental, tudo mais. Não é o gráfico mais fácil de visualizar, mas é porque esse gráfico também ele é navegável. Então, conforme você vai clicando nos itens, nas fatias aqui da pizza, você vai se aprofundando dentro daquela temática. Então, ele é um gráfico interativo, digamos assim, né? Aqui, por exemplo, o nosso mecanismo de busca de contratos. Então, ele traz ali os contratos que a prefeitura executa, ele é automatizado. A gente está com ele um pouquinho desatualizado, porque houve uma mudança de sistemas na prefeitura em relação aos sistemas que a gente registrava e publicava os contratos, mas até, acho que na próxima semana a gente deve ter essa atualização já, trazendo todos os contratos de 2023 e tudo mais. E nesse mecanismo a gente tem a possibilidade, por exemplo, de acessar a íntegra de todos esses contratos da prefeitura, que é uma previsão que aparece na Lei de Acesso à Informação, por exemplo. Já falando do portal Obras Abertas, então, ele foi um portal que surgiu como uma demanda de um plano de ação de governo aberto da Prefeitura de São Paulo, tal qual a reformulação do portal da transparência. Então, nosso segundo plano de ação, que foi vigente, acho que até, não me recordo agora se ele era 2021 ou 21-22, que é biênio, né, o plano de ação. Mas ele trazia tanto a necessidade de reformulação e maior integração do portal da transparência com outras plataformas, como também a criação de um sistema de acompanhamento de obras, né, públicas da prefeitura. Então, junto com a Secretaria de Obras da prefeitura e junto com a Coordenadoria de Governo Aberto, que na época estava na Secretaria de Governo, a gente desenvolveu o portal Obras Abertas, que seria um recurso para permitir a consulta de informações georreferenciadas sobre as obras executadas ou em execução pela Prefeitura de São Paulo. No caso, a gente iniciou, e por enquanto ainda estamos nesse momento de ter os dados apenas da Secretaria de Obras, mas a Secretaria de Obras da Prefeitura de São Paulo concentra a grande maioria das obras, ou a grande maioria do orçamento com obras. Então já é uma quantidade significativa de obras executadas ali que estão aparecendo no nosso mapa. A gente pode visualizar, por exemplo, alguns detalhamentos, qual o nível da execução orçamentária daquela obra e tudo mais, daquele contrato de obra, né? Aqui tem um printzinho. Então, por exemplo, eu fiz um filtro de unidades de educação, unidades de saúde, ele fica espalhado pelo mapa e conforme eu clico nesses pins que aparecem no mapa, ele traz uma fichinha detalhada, incluindo até fotos dessas obras que os próprios fiscais vão tirando e tal, e vão alimentando ali pelo sistema. A gente está numa fase agora de recriar o grupo gestor desse portal, a gente está trabalhando na normativa que cria o grupo gestor, justamente para poder trazer novos órgãos para dentro do sistema do Obras Abertas, trazer novos dados, ampliar, né, a transparência que existe ali. A gente já conta com mais de 400 obras nesse sistema, mas a gente quer trazer cada vez mais informações. E também a ideia é que esse grupo gestor auxilie na criação de um sistema estratégico de obras, o sistema interno, que vai alimentar também o Obras Abertas futuramente, e isso vai estar implementado, se tudo der certo, em toda a prefeitura daqui a uns anos. E a gente tem o portal de dados abertos, que é o terceiro portal que a gente tem responsabilidade de gestão aí. A ideia do portal de dados abertos é ele ser tanto um catálogo como um repositório dos dados produzidos pelos órgãos e entidades da prefeitura. Ele está previsto no Decreto Municipal 54779 de 2014, assim como o Catálogo Municipal de Bases de Dados. E a ideia é que ele seja um portal mais setorializado mesmo, de divulgação das informações da prefeitura. Então, ele vai ter base de dados como os equipamentos públicos de uma determinada temática, uma listagem mais geralzona dos contratos e convênios celebrados com a prefeitura, aí já no formato de base de dados bruta e tudo mais, os pedidos de informação que a gente recebe com suas respostas, perfil do funcionalismo,
A gente tem também, por exemplo, a Secretaria de Educação tem uma série de bases de dados no portal de dados abertos, como a base de escolas do município, o censo, se eu não me engano, o censo escolar aparece por lá também, e assim por diante. O portal de dados abertos, ele utiliza uma plataforma que chama SECAM, que foi criada pela Open Knowledge International, uma instituição internacional importantíssima do ponto de vista de governo aberto e transparência, e é uma plataforma voltada justamente a portais de dados abertos. É uma plataforma usada na Inglaterra, usada nos Estados Unidos, enfim, é usada no mundo todo, justamente com essa função de ser tipo uma espécie de biblioteca de dados daquele ente público específico, né? E a Prefeitura de São Paulo, desde 2016, criou esse portal e vem aperfeiçoando ele, trazendo algumas novas funções, atualizando a plataforma. A ideia de dados abertos promova a utilização de dados abertos, né? E o que são esses dados abertos? Desculpa, gente, acho que deu uma falhada aqui na minha internet, mas eu voltei. Vocês conseguem me escutar? Tudo certo aí? Estamos te ouvindo. Tudo certo? Beleza. Certo. Então, o que seriam esses dados abertos, né? A gente está falando de algo que vai um pouco além da transparência pública no formato tradicional, porque a gente inclui aí não só a disponibilização ativa da informação, mas são dados que também eles podem ser usados, trabalhados, compartilhados por qualquer um, em qualquer lugar, qualquer propósito. Então, isso pode ser aplicado para qualquer informação de qualquer fonte, incluindo as informações públicas. A gente está falando de arquivos que estão ainda na sua configuração original, né, a base mais bruta, como a gente comentou mais cedo, de informações públicas, mas que eles estão ainda assim armazenados num formato que seja o mais utilizável possível, como, por exemplo, o formato CSV, extensão CSV, que é uma extensão de base de dados que é 100% aberta, e vai possibilitar o maior nível de utilização possível, né? Eu posso criar um robô para ler aqueles dados, eu posso interoperar ele com outras informações públicas, assim por diante. Esses dados, né, para eles serem considerados de fato dados abertos, eles têm que estar disponíveis gratuitamente ou no máximo no preço da reprodução. Em alguns casos muito específicos, e já aconteceu com a gente, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, o cidadão pode pedir uma base de dados que é realmente muito volumosa, que você não consegue nem fornecer de forma online, digamos assim, né? E aí vai necessitar, por exemplo, que ele vá lá, que ele faça uma reprodução daquilo, e aí se tiver um custo para poder fazer ou a extração ou a reprodução, o munícipe ele tem que estar, você tem que oferecer a possibilidade do munícipe poder pagar por isso, né, também. Existem algumas empresas, muitas vezes, que preferem pagar para receber uma informação pública, porque é de difícil acesso, digamos assim, porque aquilo pode representar o acesso ou possibilitar um novo serviço que ele possa vender, né, por exemplo, uma consultoria de informações e tudo mais. Essa informação ela tem que ser digital, né, tem que estar disponível por meio de download na internet e ser de fácil processamento. De novo, depende um pouco do tamanho da informação que você vai fornecer, mas ela tem que ser inteligível, ela tem que ter um dicionário de dados e ela tem que ser executável na maioria de computadores possíveis, né, e softwares possíveis. E, por fim, esses dados abertos eles têm que permitir a utilização, reutilização, distribuição e incluir a possibilidade de combinação com outros dados. Isso é uma função interessante que permite que a gente faça estudos cruzados, sejam com outros entes públicos, sejam até com dados anteriores daquele mesmo ente público. Tá? E aí o portal de dados abertos vem justamente para promover esse tipo de informação disponível com esses requisitos aqui. Então, ele tem que estar de fácil acesso, tem que estar num formato aberto, que permita a utilização por diferentes softwares e tipos de tecnologia, e tem que ter uma licença aberta, ou seja, né, tem que dar as permissões necessárias e condições aceitáveis para que o usuário daquela informação possa reproduzi-la, vender, enfim, explorar aquilo comercialmente e assim por diante. Isso são os dados abertos. A gente está falando de algo que vai até além de simplesmente ter uma informação disponível. Tá? E o portal de dados abertos da Prefeitura veio justamente da Prefeitura de São Paulo, veio para
reforçar essa utilização e promover essa transparência um pouco mais avançada. Um dos fundamentos para que isso ocorra, então, é justamente o levantamento do Catálogo Municipal de Bases de Dados. Ele vai fundamentar para os órgãos da Prefeitura de São Paulo quais são as informações que são produzidas, quais as bases de dados produzidas pelos órgãos, mesmo que elas não estejam disponíveis para a população, e dessa forma futuramente planejar como que esses dados podem ser disponibilizados, utilizando-se tanto do portal de dados abertos como dos seus próprios portais, né, dos portais da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da Secretaria de Educação, de Cultura e assim por diante. A atualização dos metadados que constam no CMBD é uma responsabilidade dos próprios órgãos e entidades da Prefeitura, mas a condução desse processo de atualização, como eu disse, a compilação e a disponibilização desse catálogo fica a cargo da Divisão de Transparência Ativa. Hoje a gente também é responsável pela gestão do portal de dados abertos, mas a ideia é que isso futuramente seja, em alguma medida, descentralizado também para os próprios órgãos utilizarem o portal de dados abertos como essa biblioteca de informações com base nos dados que eles levantam no CMBD. Então, quando eu disse que o Dados Abertos ele é um catálogo e um repositório, o catálogo ele é especificamente o CMBD que está lá no Dados Abertos. Né? A gente tem também os manuais, os materiais sobre o Catálogo Municipal de Bases de Dados disponíveis no Portal da Transparência, até para dar uma assistência aos servidores quando eles vão fazer esse trabalho de atualização do catálogo. E quais são os objetivos do CMBD? Como eu disse, bom, é informar tanto servidores como cidadãos sobre quais são os conjuntos que a Prefeitura de São Paulo produz, quais são mantidos, né, quais estão atualizados ou não, qual a periodicidade de atualização daquilo, se tem ou não dado pessoal, se é sigiloso ou não, e assim por diante, e quais as formas de acesso para aquela informação. Né? Também o CMBD acaba sendo importante justamente para identificar quais os principais arquivos de uma determinada temática. Então, na prática do dia a dia, a gente sabe que um servidor que trabalha uma informação pública através de uma base de dados, ele pode ter várias versões daquela base de dados, mas uma, no fim das contas, vai ser a correta, a finalizada, a mais fidedigna. E o CMBD dá a oportunidade justamente das unidades da prefeitura racionalizar e entender quais são esses arquivos, os arquivos finais, né? Assim como racionalizar os procedimentos e as competências sobre a produção de informações. Então, no nível um pouco mais macro, a gente consegue mapear quais unidades de cada órgão estão produzindo quais informações e aí entender o que a prefeitura como um todo produz sobre os serviços que a gente oferece. E, por fim, também o catálogo ele atende a padrões nacionais e internacionais sobre dados abertos e transparência pública. Dentre outros, tem, por exemplo, os padrões da própria Open Knowledge, que é uma instituição bem importante nessa temática. Eu já estou quase finalizando, tá, gente? Só falta, acho que, 2 pontos aqui para a gente terminar o que a gente trabalha de transparência ativa. Uma ação que a gente está desenvolvendo agora é justamente a regulamentação da política de dados abertos. Como eu disse, ela veio através da Lei Municipal 17901. E essa política e a regulamentação que a gente está trazendo vai trazer algumas diretrizes gerais, princípios, objetivos para a consolidação de uma política de dados abertos, que é uma requisição também, que aparece uma série de indicadores externos e tudo mais, mas também definir alguns procedimentos anuais para que os órgãos disponibilizem as informações que eles já mapeiam através do catálogo de bases de dados. Então, futuramente, os órgãos vão produzir planos setoriais de transparência que vão traçar como que os órgãos, quais informações e como que os órgãos vão disponibilizar essas informações através do portal de dados abertos. Isso vai ficar registrado e disponibilizado para a população, para que tenha também esse monitoramento e até, em alguma medida, a cobrança para que isso aconteça. Né? E essa é uma prática que é super recomendável, de forma geral, né, pela sociedade civil organizada, pela população de forma geral, pelos órgãos de controle externo, enfim. Então, a gente está trazendo aqui para a prefeitura nesses próximos anos. E aí, por fim, como eu comentei, a gente tem os portais dos órgãos e entidades da prefeitura, que, apesar de não estar sob nossa responsabilidade, a gente tem, em alguma medida, uma responsabilidade para monitorar,
que a transparência ocorra corretamente nesses espaços, né? Então, a Prefeitura de São Paulo criou a Portaria Intersecretarial 3 de 2014, ela tem uma série de órgãos ali que participaram da elaboração, e essa portaria cria basicamente 2 botões obrigatórios em todos os portais de órgãos e entidades da Prefeitura, que é o botão Acesso à Informação e o botão Participação Social. Essa portaria também prevê, dentro desses botões, algumas seções obrigatórias com informações mínimas sobre os órgãos. Então, informações institucionais, sobre os programas envolvidos, sobre programas de metas, orçamento, contratos, convênios, doações, licitações, tudo isso consta, por exemplo, no botão de acesso à informação, e no botão de participação são as informações sobre os conselhos municipais, os fundos públicos, as audiências, enfim, informações já sobre mecanismos de participação social ou de acompanhamento ali do serviço daquele órgão. Para poder acompanhar essa transparência no portal dos órgãos e a execução da portaria, a gente criou o indicador de transparência ativa em 2017, que tem justamente o objetivo de avaliar a conformidade legal desses portais. Ele é mensurado semestralmente, como eu comentei mais cedo, e a gente já está na 16ª edição já, agora em dezembro. E ele compõe também, um dos 9 indicadores, compõe o índice de integridade, que é um índice maior da CGM, que mensura uma série de fatores relacionados a controle interno, está lá no plano de metas, enfim, da prefeitura. O nosso indicador, o ITA, ele é composto por mais de 40 variáveis aí que mensuram 0 ou 10 se existe ou não determinado item de informação ali no portal dos órgãos, em especial dentro desses 2 botões, o acesso à informação e o participação social. A gente está chegando a 10 anos dessa portaria e agora a gente está num momento justamente de planejar a reformulação dessa portaria, uma atualização dessa portaria para poder aperfeiçoar alguns desses mecanismos de transparência no portal dos órgãos e entidades. E acho que abordei de forma geral como que é o nosso trabalho ali na transparência ativa da prefeitura. Eu deixei aqui o meu contato para vocês, o e-mail é o portaldetransparencia@prefeitura.sp.gov.br. Fiquem à vontade para nos mandar dúvidas, entrar em contato para a gente trabalhar junto aí em questões de transparência. Novamente, meu nome é Túlio, estou aqui para ajudá-los também e para tirar dúvidas que vocês tenham aí sobre a nossa exposição, beleza? Acho que é isso daí. Beleza. Caso alguém tenha alguma pergunta, como tivemos problema no chat, por favor, levante a mão. Enquanto isso, eu quero agradecer, Túlio, pela apresentação. Quero pedir sua apresentação, porque também pediram aqui. Nós iremos encaminhar para todos depois. E agradecer por você compartilhar. Eu já conheci algumas coisinhas, porque a gente já bateu papo outra vez. Então, eu até anotei aqui, porque eu não sabia a respeito da política de transparência ativa, né, que vocês tinham feito. Para mim, isso foi novidade. Mas eu queria te perguntar, a política ativa, vocês desenvolveram um projeto e apresentaram para que ele se tornasse uma lei municipal, foi isso? Como que foi? Conta pra gente só um pouquinho. Olha, essa é curioso, porque assim, eu trabalho no texto dessa política de transparência ativa desde 2017. Então, desde 2017 a gente teve consulta pública, a gente teve escuta social, a gente colheu pitacos da população, assim, através também dos nossos portais e tudo mais. A gente colheu as sugestões dos órgãos todos da prefeitura, teve uma rodada que passou por processo administrativo em todos os órgãos da prefeitura. Então, teve uma série de consultas que a gente fez para poder entender o que precisaria dispor nessa política. Uma coisa que acabou dando uma atrapalhada foi a gente estava trabalhando também questões relacionadas à proteção de dados pessoais nesse texto original, e aí em 2018 houve a aprovação da LGPD. E aí a gente teve que trazer todo um novo estudo em cima dessa política para poder ver o que a gente tinha que retirar, o que a gente tinha que adequar, como regulamentar especificamente a LGPD e tudo mais. Então, no fim das contas, essa parte foi retirada da política ao longo dos anos. E aí, mais ou menos ali em 2020,
A gente foi consultado por uma vereadora aqui de São Paulo, que tinha interesse em trabalhar na aprovação de uma política de dados abertos, e aí eu auxiliei elas a montar um projeto para o projeto de lei da política municipal de dados abertos, trazendo inclusive todas as informações de história que a gente já tinha e tudo mais, que a gente já tinha levantado com a sociedade civil. Elas montaram um projeto, esse projeto tramitou, enfim, sofreu algumas modificações e foi aprovado, foi publicado agora no começo desse ano como uma lei municipal, como eu tinha comentado. Só que, obviamente, né, a lei, quando a gente fala de lei municipal, ela não consegue normatizar, né, procedimentalizar alguma coisa. E uma das necessidades da política de dados abertos é justamente trazer procedimentos para que a transparência ativa ocorra rotineiramente, né? Então você cria procedimentos de atualização dos dados que já estão disponíveis, planejamento para disponibilização de novos dados e tudo mais. E aí entra esse nosso trabalho agora, que foi ao longo desse ano, para adaptar o que a gente já tinha e que foi excluído daquele projeto de lei que foi aprovado, para criar um decreto que normatize exatamente esses pontos. Hoje a gente já está tramitando esse texto, não sei, enfim, eu não posso garantir que vai ser aprovado ou algo do tipo, mas ele já está bem avançado, assim, no sentido de que eu acho que vão ter poucas alterações agora para em algum momento ele sair e a gente começar a trabalhar essa política mais efetivamente. Eu imagino que de fato a gente vai ter concretizado os procedimentos e tudo começando a funcionar mais corretamente a partir de 2025, porque 2024 vai ser um ano de testes, né? Então a gente vai ter que trazer todo esse procedimento para os órgãos, ver como que eles recebem e tudo mais. Mas é isso, é um histórico meio longo, né? Tipo, são 6 anos já que a gente trabalha com essa política. Nossa, então, eu pensei porque atualmente nós montamos, né, um projeto que ainda não foi para a Câmara, ele está tramitando internamente, de um projeto de lei para ter uma regulamentação de uma política de transparência. Só que ela é transparência, não é especificamente ativa ou passiva, é transparência municipal. E já foi um tempo ali que a gente gastou, né? Então, eu fiquei curiosa. Essa parte de tramitar normativas é sempre um pouco mais complexa, né? Porque você sempre está envolvendo outros órgãos e tal. Ainda mais quando a gente trabalha com transparência, ou de forma geral, numa secretaria meio como é a controladoria, digamos assim. Você tem que articular com muita gente, conversar com muita gente e tal. Então isso acaba demorando um pouquinho para provar as coisas. Mas é parte do negócio também. Eu acho que. Faz parte. Eu conversando com o pessoal do LGPD, até aproveitando o gancho que daqui a pouco eles vão falar, eu já comentei que ao longo dos anos, eu vejo que a transparência na prefeitura, pelo menos, maturou bastante. Então, os órgãos hoje entendem muito mais coisas que há 6, 7 anos atrás eu tinha muita dificuldade de conseguir fazer eles entenderem. Hoje é muito mais fácil entender por que tem que fazer determinada disponibilização de dados, por que tem que manter aquilo atualizado, por que os portais deles têm que ter tal informação. Então, isso depende muito de maturidade. Na LGPD, muitas das dificuldades que a gente enfrenta hoje é justamente porque é algo muito novo, né? A LGPD é de 2018 e ela entrou em vigor, acho que em 2020, se eu não me engano. E então a gente tem 3 anos de legislação. O próprio governo federal tem dificuldades, enfim. Imagina mais as prefeituras, né? Então, essas temáticas, quando elas são muito, muito novas, elas são muito abrangentes, a gente precisa de tempo mesmo para maturar, para as pessoas entenderem, para ter contribuições e ir desenvolvendo as coisas. Acaba sendo mais de médio e longo prazo do que de curto prazo mesmo, né? Sim, ouvir que vocês tiveram dificuldade já conforto, porque a gente tem, assim, é uma temática nova, a gente regulamentou a LAI no município, só para antecipar o que eu ia contar, agora em setembro. Então, a temática é nova na cidade e a gente está nesse momento aí que você descreveu. Acho muito legal, inclusive, que vocês estejam investindo nisso nesse momento, porque é uma temática muito importante. Transparência acaba ajudando a gente a avançar em muita coisa, até na inteligência de dados. Eu acho que esse é um ponto também muito forte. Quando a gente tem a preocupação de disponibilizar os dados para a população, a gente tem a preocupação de fazer dados melhores, né? Elaborar dados melhores. Então, isso também é bem legal. Mas é isso. Com certeza. Então, muito obrigada, Túlio. Muito Ninguém levantou obrigado. a mão.
Então, nós vamos seguir. Caso você queira continuar, fica à vontade. Parei O aqui. Kelvin já apareceu aqui, mas muito obrigada, Túlio. E, bom, vamos seguir para a próxima. O Kelvin, ele vai falar sobre a ética na coleta e uso dos dados, a experiência do município de São Paulo na aplicação da LGPD. Kelvin, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite, e é com você, fique à vontade. Bom dia a todos, a todas. Vocês me ouvem? Sim? Eu agradeço pelo convite e agradeço também pela oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco das nossas práticas. Ouvir o Túlio aqui também, a gente trabalha bem em conjunto justamente para promover a harmonia entre a proteção de dados pessoais e o acesso à informação, mas também a transparência de um modo geral, né? E aí, aqui eu gostaria de trazer para vocês um pouco sobre o papel da governança em privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito da atuação hoje da gestão da cidade de São Paulo, da Prefeitura da cidade de São Paulo, mas também trazer alguns pontos mais específicos justamente sobre esse diálogo entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que se conversam no dia a dia muito em relação aos pedidos de acesso à informação, né? Nós temos ali o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, que traz questões sobre as informações pessoais, e temos os artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, que trazem também as questões sobre proteção de dados pessoais, e todos eles precisam conversar. Então, primeiro, né, trazendo um pouco sobre como está a LGPD na Prefeitura de São Paulo. Bom, meu nome, então, é Kelvin, né? Hoje eu sou coordenador de proteção de dados pessoais do município de São Paulo. É uma coordenadoria vinculada à Controladoria Geral do município, e que contém justamente tem o papel de coordenar a proteção de dados pessoais na prefeitura. Eu aqui trago, então, primeiro, do ponto de vista de um aspecto teórico, a questão da privacidade e da proteção de dados pessoais. Nós, lá na Prefeitura de São Paulo, tratamos desses dois temas, que são temas distintos, são direitos fundamentais distintos, né? A privacidade e a proteção de dados pessoais. E é muito importante entender o conceito da privacidade, porque ela atrela justamente os contextos em que nós temos que proteger os dados pessoais dos cidadãos. Os dados pessoais, na verdade, eles existem para além do contexto da privacidade, mas a privacidade é o contexto pelo qual a gente precisa trazer esse diálogo entre a privacidade e a transparência, né, e a publicidade, porque a privacidade e a publicidade no poder público, elas devem caminhar convergentemente. E entender o papel da proteção de dados pessoais nesse contexto é muito importante, porque existem contextos em que a publicidade, ela emerge, ou seja, ela é o papel de destaque, e os dados pessoais, eles devem ser divulgados, por exemplo. Mas existem outros contextos em que a privacidade se torna protagonista e a proteção de dados pessoais, no âmbito desse contexto de privacidade, deve prevalecer também. Então, existem muitos contextos e a privacidade aqui eu trago que, do ponto de vista desse aspecto tipológico, ou seja, idealmente, né, existem vários tipos de privacidade, privacidade do seu corpo, a privacidade da sua mente, privacidade do seu espaço, a privacidade sobre a sua tomada de decisões, né, sobre a sua consciência, a privacidade das suas comunicações, a privacidade em relacionar-se com outros, seja no seu aspecto mais íntimo com o seu namorado, a sua namorada, seja com os colegas de trabalho. E o aspecto da privacidade da sua propriedade, né? A propriedade também tem um aspecto da privacidade, e a privacidade do comportamento, do seu comportamento, seja em espaços privados, seja em espaços públicos. Em todos esses contextos de privacidade, nós temos justamente os dados pessoais. Os dados pessoais,
eles existem a partir desses contextos. Então, quando nós estamos em um determinado contexto, na privacidade do seu corpo, privacidade da sua mente, todos esses contextos geram dados. E esses dados são os dados pessoais, né? Os dados das pessoas naturais. E aí a gente fala muito em dado e informação. A gente entende que dado o dado, ele quando interpretado pela inteligência humana ou pela inteligência artificial, ele se torna uma informação. Então, em todos esses contextos, quando nós temos uma interpretação humana ou artificial, nós temos informações pessoais, de dados pessoais a informações pessoais. Toda essa linha de raciocínio é importante para entender o papel, justamente, então, da proteção de dados pessoais e da privacidade na gestão pública, né? Então, aqui é justamente o que eu acabei de explicar, que o dado pessoal, na verdade, ele é uma dimensão, ele pode ser considerado uma dimensão da privacidade, porque ele existe em todos os contextos em que nós temos expectativas de privacidade. A questão do dado pessoal, justamente, propriamente dito, ele passou a ser visto aqui no país com mais robustez apenas na década de 2010, né, com a popularização da internet e com a digitalização, justamente, tanto da gestão pública quanto do setor privado. E aí tivemos, inicialmente, a Lei de Acesso à Informação, que trouxe um pouco sobre a questão das informações pessoais, que hoje tratamos como dados pessoais, principalmente pelo artigo 31 da lei, que eu vou detalhar um pouquinho melhor ao final. Também tivemos, após isso, a Lei Carolina Dickmann, que ela tipifica infrações penais relacionadas à invasão de dispositivos informáticos. Depois tivemos o Marco Civil da Internet, em abril de 2014, e, por fim, principalmente, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em 2018. E ao final dessa trajetória de ascensão da proteção de dado pessoal como um direito fundamental, ele foi, então, constitucionalmente previsto pela Emenda Constitucional número 115, de 10 de fevereiro de 2022. Então, tendo em vista esse aspecto jurídico, legal, né, que nós temos aqui no Brasil, a ideia é como podemos implementar e adequar a proteção de dados pessoais na gestão pública, tendo em vista o protagonismo que existe da publicidade e da transparência, claro. E a gente tem que iniciar entendendo que a proteção de dados pessoais e a privacidade, elas têm que ser vistas no âmbito da gestão de governança, da própria governança existente na gestão pública. A governança em privacidade e em proteção de dados pessoais, ela deve ser vista como uma espécie da própria governança, então, na gestão pública. E todas essas espécies de governança, elas devem trabalhar em conjunto. Então, aqui, falando um pouco sobre essa espécie, governança em privacidade e proteção de dados pessoais, o contexto dela aqui, claro, no poder público, é justamente estando no poder público, né, a governança no poder público sobre privacidade e proteção de dados pessoais. É esse o contexto específico em que nós estamos. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre o poder público, né? Quem é o poder público? Pela LGPD, ela remete à definição que é disposta pela Lei de Acesso à Informação. Então, as duas têm a mesma definição sobre o poder público, que seria os órgãos, os entes federativos dos três poderes, inclusive os tribunais de conta e o Ministério Público, além das serventias extrajudiciais, os serviços notariais e de registros, e as entidades dos entes federativos dos três poderes, quando não estejam em regime de concorrência e quando estejam operacionalizando políticas públicas, ou seja, as empresas, as autarquias, as fundações do poder público. E aí, quais são justamente as ações, as partes componentes desse programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais que deve existir no poder público com base na Constituição, com base
no direito fundamental à proteção de dados pessoais, mas também com base na LGPD, especialmente, né? E aí temos diversas ações que devem ser implementadas. Algumas delas eu vou dar destaque aqui. Mas a primeira, assim, a partir da designação de uma equipe de trabalho para estruturar esse programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais, na sua organização, é o mapeamento de processos. O mapeamento de processos, ele é justamente o mapeamento de todas as atividades que uma determinada organização possui, orientadas por determinados objetivos. E esse mapeamento de processos, ele é muito importante para que a gente possa realizar as demais ações, como o mapeamento de dados pessoais, também conhecido como inventário de dados pessoais, ou registro das operações de tratamento de dados pessoais. Depois, uma gestão de riscos em segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais. Esses três contextos aqui devem caminhar em conjunto, porque a privacidade e a proteção de dados pessoais dependem em muito da segurança da informação. Então, a gestão de riscos sobre esses contextos deve sempre estar caminhando conjuntamente. Depois temos também uma parte muito importante, que é o diálogo entre a transparência e o acesso à informação com a proteção de dados pessoais, especialmente visto a partir do diálogo entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Temos adiante também a adequação dos contratos administrativos, acordos de cooperação e outros tipos de instrumentos públicos congêneres que a gestão pública, que a organização detenha. Esses instrumentos eles devem ser, então, adequados à LGPD, à proteção de dados pessoais, tanto os atuais, quanto os futuros, quanto os pretéritos, que ainda estejam em vigor, né, no caso. Também temos adequação de outros tipos de políticas que existam na gestão pública, como políticas e avisos de privacidade, políticas e avisos de cookies, toda essa parte de adequação da digitalização da gestão pública mesmo, né, dos sites que são utilizados pela gestão. Então, todos esses precisam também estar adequados à proteção de dados pessoais, mas especialmente à LGPD. Outro papel importante, que é o que a gente está realizando hoje, que faz parte de um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais, é a conscientização, tanto da população quanto dos agentes públicos, sobre o tema da privacidade e da proteção de dados pessoais, e a capacitação dos agentes públicos sobre a proteção de dados pessoais. E aí a gente traz essa distinção também entre conscientização e capacitação. Conscientizar é tornar a população e os agentes públicos cientes que no dia a dia deles existe esse tema, né, a proteção de dados pessoais. E a capacitação, ela vai um pouco além, né? Ela traz aos agentes públicos os detalhes sobre a proteção de dados pessoais e ela deve trazer para aqueles que vão operacionalizar a proteção de dados pessoais no dia a dia dessa organização instrumentos para que isso possa ser realizado. E é justamente aqui que a gente tem essas outras ações que eu mencionei anteriormente. Mapeamento de processos, dados pessoais, gestão de riscos, adequação de instrumentos como contratos administrativos, acordos de cooperação, as políticas de privacidade, as políticas de cookies, as políticas de segurança da informação, todas elas adequadas. Então, todos esses instrumentos que devem ser colocados como partes componentes desse programa de governança em privacidade e em proteção de dados pessoais, que deve ser trabalhado no dia a dia por uma determinada equipe de trabalho que faça isso acontecer, né? Então, a gente tem lá na Prefeitura de São Paulo 2 guias orientativos que já tratam justamente sobre essas diferentes questões. Um sobre uma conscientização dos agentes públicos sobre o que é a privacidade e a proteção de dados pessoais, e outro mais específico, que é o como implementar um programa de governança em privacidade e em proteção de dados pessoais. Então, o primeiro, ele tem como público-alvo todos os agentes públicos, né, para conhecer o que é o tema. E o segundo é como operacionalizar esse tema para uma gestão pública mais atrelada à privacidade e à proteção de dados pessoais. Então, a gente tem essa distinção entre essas duas tarefas para que
um tenha menos detalhes, o outro tenha mais detalhes, e o outro sirva como um manual mesmo para o dia a dia, para a implementação da proteção de dados pessoais. Então, aqui eu trago, né, esse primeiro guia orientativo que traz sobre o tema da privacidade e proteção de dados pessoais, o seu sumário, e esse e o outro guia orientativo estão disponíveis na página da Prefeitura de São Paulo, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que é a página da Coordenadoria de Proteção de Dados Pessoais e também a página do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Lá na Prefeitura de São Paulo, o encarregado pela administração pública direta, ou seja, pelos órgãos da Prefeitura, é o Controlador-Geral do município. Então, nós estamos na Controladoria Geral do município, tanto com o encarregado quanto com o papel de coordenar esse programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Então, na Prefeitura de São Paulo, o órgão de controle interno é que tem papel de destaque em normatizar, em padronizar a proteção de dados pessoais e a privacidade na prefeitura, e cada um dos órgãos e das entidades tem como papel principal implementar aquilo que nós direcionamos, aquilo que nós padronizamos como práticas necessárias a esse programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Então, aqui no sumário do primeiro guia orientativo, nós temos os conceitos elementares sobre o que é a privacidade, o que é a proteção de dados pessoais. Depois também temos o que é a segurança da informação e também o que é a gestão de riscos, tanto na privacidade e na proteção de dados pessoais, quanto na segurança da informação. Porque, como eu mencionei, esses três contextos devem caminhar conjuntamente. E a gestão de riscos, ela vai trazer, claro, o que é prioridade na gestão e na organização que deve ser otimizado, né? A gestão de riscos, ela identifica, analisa, avalia e trata os riscos relacionados à proteção de dados pessoais, à segurança da informação e à privacidade, justamente para que a gente, por exemplo, mitigue eventuais ocorrências de vazamentos de dados, acessos não autorizados a terceiros a sistemas, né, hoje da organização. Então, toda essa parte de gestão de riscos, ela serve para que a gente mantenha uma conformidade tanto à segurança da informação quanto à proteção de dados pessoais, para que a gente evite, para que a gente mitigue a possibilidade da ocorrência desses tipos de incidentes, né, incidentes de segurança, como vazamento de dados pessoais. E, por fim, também boas práticas em segurança da informação, em privacidade e em proteção de dados pessoais, como a adoção dos princípios de Privacy by Design, Privacy by Default, nos sistemas e nas políticas, nos procedimentos operacionais padrão da organização. E o que é Privacy by Design e Privacy by Default, né? Privacy by Design é você estabelecer, imbuir a privacidade como um vetor, como um princípio na construção de qualquer sistema desde o seu princípio, né? Desde a estruturação do projeto, a privacidade deve ser levada em conta, o que muitas vezes não ocorre, né? Parece algo meio óbvio, mas a gente vê que realmente isso não ocorre muitas vezes. E Privacy by Default também é colocar a privacidade como uma configuração padrão do sistema, que apenas pode ser mitigada pelo próprio usuário. Ou seja, a privacidade ela tem que ser um elemento como o primeiro elemento de configuração, que só pode ser alterado a partir de vontade do usuário. E aí, esse segundo guia orientativo, ele traz justamente como implementar esse programa de governança em privacidade e em proteção de dados pessoais, que aí ele tem como foco, como público-alvo, a equipe de trabalho que vai implementar a proteção de dados pessoais. E aí ele tem, né, como enquanto partes componentes, justamente esse mapeamento de processos, como realizar esse mapeamento de processos, mapeamento de dados pessoais, a gestão de riscos nesses três temas: segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais. E aí também como estabelecer justamente essa gestão de riscos. Então, todas essas ações, hoje a Prefeitura de São Paulo já tem padrões, já tem layouts, metodologias para realizar cada uma dessas ações.
como realizar um mapeamento de processos, como realizar um mapeamento de dados pessoais e uma gestão de riscos, que chegue, por fim, à possibilidade de nós termos, para cada organização, para cada secretaria, subprefeitura, aqui no nosso caso, né, e entidade, um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é, na verdade, um relatório de todas as práticas que estão sendo adotadas pela organização a fim de proteger os dados pessoais e promover a proteção à privacidade também. Então, esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais seria a última etapa desse programa de governança, que contém, então, todas as medidas que você está realizando, medidas de segurança, medidas que levem à proteção de dados pessoais e à privacidade. E aí eu coloco aqui um pouco sobre como realizaram alguns desses temas. Só um minutinho que eu... E aqui, e a bateria está acabando. Vocês me ouvem? Sim? Sim. Ok. E aí, como realizar um mapeamento de processos? O mapeamento de processos, como eu mencionei, seria essa primeira etapa. A partir da designação da equipe de trabalho pela sua organização, ou seja, pela sua prefeitura, pela sua secretaria, se você for fazer isso de uma forma descentralizada, né? Cada secretaria, cada entidade poder fazer o seu programa de governança em privacidade e proteção de dados, após a designação dessa equipe de trabalho, o primeiro passo que a gente vê que essa equipe tem que fazer é um mapeamento de processos. E aí a gente entende processo como qualquer ação orientada por um objetivo. Quando a gente fala processo, então a gente não está falando de processo administrativo, tipo de processo, né, administrativo, por exemplo. A gente está falando de qualquer tarefa, qualquer atividade que a organização realize, né? E o primeiro passo é justamente realizar esse mapeamento de processos. Esse mapeamento de processos não é novo, né? Não é algo que é exclusivo da proteção de dados pessoais. Ele já existe há muito tempo e deve ser feito pela sua organização há muito tempo, mas com a proteção de dados pessoais, a gente vê que não há como avançar sem ele, porque é a partir dele que a gente vai entender como existe, como o fluxo das informações, como o fluxo dos dados pessoais, ele existe na sua organização, como os dados trafegam na sua organização. Isso é imprescindível para a gente poder fazer depois o próximo passo, que é um mapeamento de dados pessoais, ou inventário de dados pessoais. E aí tem diversas metodologias para você realizar um mapeamento de processos, como a BPMN, que seria uma metodologia de fluxograma-diagrama, que você coloca lá, né, como efetuar como é o seu processo a partir de um fluxograma, de um diagrama. Essa metodologia, ela é super importante para que você consiga visualizar facilmente como é uma atividade, como é um processo na sua organização. Mas a gente entende que para a proteção de dados pessoais ela não seria suficiente, porque a gente precisa de maiores detalhes sobre como justamente esses dados eles trafegam na sua organização. E é por isso que existe também uma metodologia descritiva. E para essa metodologia descritiva, ou seja, de descrever etapa por etapa desse processo, a gente tem uma própria também, que é da Prefeitura de São Paulo, na qual a gente tem a distinção para cada processo de diferentes etapas. E cada uma dessas etapas, ela contém os seus objetivos específicos. Então, o processo ele tem um objetivo geral, né? Por isso que ele é considerado um processo. E aí, cada etapa desse processo tem um objetivo específico. E aí, a gente precisa mapear justamente esse objetivo específico de cada etapa, quais são os recursos humanos utilizados nessas etapas, quais são os recursos físicos e tecnológicos. Quando a gente fala físicos e tecnológicos, a gente entende a infraestrutura física e a infraestrutura tecnológica utilizada. Infraestrutura física pode ser desde as salas, então, aspectos ambientais, né, nesse sentido de físicos, salas, ambientes físicos que vocês se utilizam e que podem conter dados pessoais.
e a infraestrutura tecnológica como hardwares, né? Que são os hardwares que são os dispositivos que vocês se utilizam justamente também para no seu dia a dia, como computadores, telefones, impressoras, scanners, enfim. Também temos a necessidade do mapeamento dos recursos informacionais, que são os documentos gerados ou compartilhados em cada etapa e as informações geradas ou compartilhadas em cada etapa. Então, recursos informacionais são os documentos e informações existentes em cada uma dessas etapas. E aí eu trago aqui um layout desse mapeamento de processo. Então, vamos supor que aqui seja de um determinado órgão ou entidade. A gente tem nome do órgão ou entidade, nome da divisão, a versão, né, a data desse mapeamento de processo, qual o nome desse processo, qual o objetivo geral desse processo. E aí temos uma determinada etapa, né? Nessa etapa específica, a gente mapeia qual o objetivo específico, quais são os recursos humanos utilizados, quais são os recursos físicos e tecnológicos utilizados e quais são os recursos informacionais utilizados, né? Entre documentos e informações. E aí, na questão que eu havia mencionado anteriormente, é preciso que a gente entenda como os dados trafegam de uma etapa para outra do processo. É por isso que a gente tem esse ponto, comunicação e compartilhamento das informações, que é um modo de comunicação entre os recursos humanos utilizados e o modo com que essas informações elas trafegam. E ela é, na verdade, um arremate, ela é um componente, essa comunicação e compartilhamento das informações, que tenta juntar em uma determinada história todos esses outros elementos, porque aqui a gente tem o porquê que um dado ele trafega de uma etapa para outra, então está relacionado ao objetivo do processo e da etapa, como os agentes, os recursos humanos aqui são utilizados para fazer com que essas informações, esses dados trafeguem, e por meio de quais suportes, né? Por meio de recursos físicos e tecnológicos, sejam salas, sejam hardware, sejam softwares. E aí é importante destacar também a diferença entre documento e informação. Isso é muito importante para a proteção de dados pessoais, porque muitas vezes as informações elas não são documentadas. A gente poderia estar aqui numa sala sem gravação e aí sem documentação, na qual nós estamos falando, né? Nós estamos fazendo com que dados e informações trafeguem sem que sejam documentadas. E então é importante fazer essa distinção. Então, tendo como base essa metodologia, a gente traz aqui também um exemplo dessa metodologia de um processo em específico de mediação de conflitos, e aqui temos a primeira etapa desse processo, já também descrito como se descrever uma etapa de um determinado processo. E aqui, como eu havia mencionado antes, também temos a metodologia fluxograma, diagrama, BPMN, que a gente utiliza também, que ela tem uma linguagem mais facilitada porque ela traz apenas os aspectos principais desse mapeamento de processos, né? Ou então as diferentes etapas existem em um determinado processo, também aqui exemplificado pelo processo de mediação de conflitos. Então, feita essa parte de mapeamento de processos, a gente pode justamente inventariar, mapear quais são os dados pessoais que existem em cada um desses processos. Por isso a importância desse mapeamento de processos, para que a gente justamente delimite como está se dando um mapeamento de dados pessoais para cada um dos processos mapeados da organização. E aí o mapeamento de processos é também conhecido como inventário de dados pessoais, como eu mencionei, ou também registro das operações de tratamento de dados pessoais. E é entendido como a identificação categorial dos dados pessoais existentes e tratados em uma organização, assim como o registro das operações de tratamento desses dados pessoais nesses respectivos processos. E aí ele está previsto pelo artigo 37 da LGPD, né, o controlador e o operador enquanto agentes de tratamento, devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse, que é uma das hipóteses legais de tratamento de dados pessoais.
E aí, no âmbito da União Europeia, também está previsto pelo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, como ROPA, que nós mencionamos como Record of Processing Activities, ou registro de atividades de tratamento, né, de processamento de dados. Está previsto pelo artigo 30 do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. E aí nós, na verdade, verificamos que, claro, o que é disposto no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, que é um regulamento de 2016, ele é muito semelhante nesse aspecto ao que dispôs a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018. E aí é por isso que o próprio governo federal, a partir do Ministério da Economia, à época, que hoje é o Ministério de Inovação e Gestão, Modernização da Gestão Pública, algo assim, ele desenvolveu um layout para esse mapeamento de dados pessoais, ou inventário de dados pessoais, que foi baseado no layout já existente na União Europeia pela Autoridade Francesa de Proteção de Dados Pessoais, que ela desenvolveu essa metodologia de inventariar dados pessoais, e aí o Ministério da Economia, à época, trouxe também para o Brasil, adaptado à LGPD. E também esse modelo foi o qual nós adaptamos para a Prefeitura de São Paulo, que é esse inventário de dados pessoais, ou mapeamento de dados pessoais, que é necessariamente dependente do mapeamento de processos, né? Que é a primeira etapa. Todos esses layouts que eu estou mencionando, eles estão disponíveis no nosso site da Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. E aí aqui a gente traz, né, quais são os elementos relacionados ao tratamento de dados pessoais que devem estar contidos nesse mapeamento de processos. Então, você tem, por exemplo, identificação dos agentes de tratamento e do encarregado. Então, ou seja, quem é o encarregado pelo tratamento de dados, quem é o controlador dos dados, quem é o operador dos dados, muitas vezes, o ciclo de vida do tratamento de dados, desde da origem da coleta desses dados até o término do tratamento de dados pela eliminação, muitas vezes. Então, por isso que, novamente, a importância do mapeamento de processos, porque lá você tem desde a origem de um processo até o seu fim, e é lá que a gente consegue trazer o ciclo de vida do tratamento de dados, e outras questões, como categorias de dados pessoais tratadas, né? A gente tem dado pessoal e dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é uma espécie de dado pessoal que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe como uma categoria específica que merece uma proteção mais restritiva, ou seja, um tratamento mais restritivo desses dados pessoais sensíveis, que são, por exemplo, de origem racial, étnica, sexual, relacionadas à vida sexual, genéticas e biométricas, né? Religiosas, filosóficas, políticas, são questões mais sensíveis que justamente a lei considerou como dados pessoais sensíveis. E aí tudo isso deve ser categorizado e mapeado nesse inventário de dados pessoais. Além de outras questões, como o volume das operações de tratamento, eventuais compartilhamentos de dados pessoais, tanto entre os órgãos e entidades da própria prefeitura, quanto externos, né? Quanto com outros órgãos públicos ou com entidades privadas, né? Com pessoas de direito privado, que a gente fala, que seriam empresas e outros, e até pessoas físicas, né? Tudo isso deve estar nesse mapeamento de dados pessoais. E aí a gente também trouxe, então, aqui essa metodologia, que, como eu mencionei, ela é trazida da Autoridade Francesa de Proteção de Dados. E aí, como operacionalizar isso, né? Essa equipe de trabalho, como eu mencionei, quando ela é criada, no nosso caso, como é feito? Essa equipe de trabalho, ela envia o layout do mapeamento de processos para que as áreas fins, né, os setores que tratam sobre aquele processo possam preenchê-lo, o processo, né, mapear esse processo. Depois essa equipe de trabalho ela revisa esse mapeamento de processo, traz um feedback para essa área, tentando que
de forma que a gente otimize, né, esse mapeamento de processos, tente colocá-lo de uma forma mais detalhada possível, e depois de feito esse mapeamento de processos, essa mesma equipe de trabalho, ela envia para essa equipe que tem o processo, né, que é dona do processo, ou seja, a equipe que trabalha com o processo, um questionário sobre privacidade e proteção de dados pessoais, que nada mais é que a gente tornou mais simplificado, porque o inventário de dados pessoais, o mapeamento de dados pessoais, ele é feito em uma planilha. E aí, para tentar facilitar a vida daqueles que precisam preencher justamente como é realizado o tratamento de dados pessoais no seu processo, a gente fez um questionário. E aí eu que trago o início do layout desse questionário. Então, a equipe de trabalho envia para o dono do processo esse questionário e esse dono do processo esses servidores vão preencher justamente como existe o tratamento de dados pessoais no seu processo. E aí, então, temos esse questionário sobre proteção de dados. Aqui, mais alguns prints desse layout do inventário de dados. Ele é composto, então, por uma lista de processos. A partir do mapeamento de processos, a gente coloca aqui quais são os processos que existem nesta organização. Depois, com base nessa lista de processos, a gente vai mapear o processo X, o processo Y. Então, vai ter o mapeamento sobre as operações de tratamento de dados pessoais existentes neste processo específico. Aí a gente tem uma outra guia que ela é relacionada a informações úteis que podem ser utilizadas durante esse mapeamento de processos, e aí a gente traz que dúvidas elas devem ser levadas também à Coordenadoria de Proteção de Dados Pessoais e ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que, como eu mencionei, tem as atribuições de nortear, de padronizar essa implementação desse programa de governança. E, por fim, como um terceiro aspecto principal desse programa de governança é a gestão de riscos, né? Como eu mencionei, os 3 contextos devem vir em conjunto: segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais, e a gente faz essa equipe de trabalho com base nesse mapeamento de processos e nesse mapeamento de dados pessoais. Ela faz essa gestão de riscos, identificando os riscos relacionados à segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais, os analisando, os avaliando e trazendo as propostas para o tratamento desses riscos. E, para tanto, a gente pode também se utilizar de entrevistas feitas por essa equipe de trabalho com, novamente, os donos dos processos para dirimir eventuais dúvidas que ainda existam sobre, por exemplo, vulnerabilidades que existem no tratamento de dados pessoais, eventuais outras dúvidas relacionadas ao próprio processo ou ao próprio tratamento de dados podem ser trazidas por meio de entrevistas. Então, a gente traz também um layout para a realização dessas entrevistas. E aí, também a gente traz, por exemplo, alguns, de uma forma exemplificativa, tipos de riscos relacionados à segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais, que podem ser identificados durante esse processo, como acesso não autorizado, modificação não autorizada, perda, roubo, remoção não autorizada, coleta excessiva de dados pessoais, o que é bem frequente, informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados, e aqui também outros, como falha em considerar os direitos do titular de dados pessoais e exposição a vulnerabilidades diversas, que seria esse último aí item, o risco número 15, que seria uma cláusula de abertura, ou seja, outros riscos, né? Você pode aqui colocar também outros tipos de riscos, além daqueles aqui que a gente identificou de uma forma exemplificativa. E aí a gente tem os parâmetros do risco, ou seja, como realizar a avaliação do risco por meio da probabilidade do impacto da ocorrência desses riscos já identificados. Então, aqui a gente traz também os parâmetros para o cálculo dessa probabilidade e para o cálculo desse impacto. E aí aqui também uma matriz de riscos que nos traz, a partir do cálculo entre probabilidade e impacto, a gente vai verificar em qual o grau desse risco, um risco extremo, alto, médio ou baixo.
A gente consegue identificar. E a partir dessa categorização, a gente tem as medidas, né, os controles que a gente pode implementar. E aí tem uma questão muito importante que é o apetite a riscos. Toda organização sempre vai ter risco, porque é impossível não existir um risco. Ele pode ser um risco baixo. Porque toda vez que existe um processo, existe uma atividade, você vai ter o risco. A eliminação de risco ela só é possível quando você não realiza a sua atividade, ou seja, quando você paralisa o processo. Então, é importante entender que a gente sempre vai ter riscos, que a gente não tem como tratar, porque eles são riscos inerentes ao negócio, ou seja, riscos inerentes à sua organização. E aí, a gente tem que categorizar, olha, a organização ela vai aceitar os riscos baixos, ela pode aceitar alguns riscos médios, mas outros ela vai ter que tentar achar alguma solução, algum controle que possa mitigar esse risco para que ele se torne apenas um risco baixo. Riscos extremos e riscos altos, a gente sempre vai ter que tentar mitigá-los. Então, a gente tem essa ideia do apetite a riscos, e é justamente aqui, o apetite a risco da organização, no nosso caso, da Prefeitura de São Paulo, é de aceitar riscos baixos e aceitar alguns riscos médios, outros não. E verificando que existem controles que podem mitigar esses riscos para que eles se tornem apenas riscos baixos, aí sim você pode também tentar tratá-los. E aí, verificando toda essa parte de mapeamento de processos, mapeamento de dados pessoais e gestão de riscos, aí sim você vai ter possibilidade de iniciar a realização de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é um documento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais pode, por exemplo, solicitar ao controlador de dados, que é a sua secretaria, digamos assim. E aí a gente traz também aqui um layout lá, como realizar esse relatório de impacto, tendo em vista as partes precedentes dessa tarefa. E aí, indo para uma outra etapa, né, de toda dessa governança em privacidade e em proteção de dados pessoais, vem também o papel fundamental da conscientização, né, dos agentes públicos sobre o tema. E aí, a gente tem uma campanha de conscientização para todos os agentes públicos, eles recebem semanalmente um post sobre o que é a proteção de dados pessoais. Aí, aqui a gente já está no 48º post, a ideia é que sejam 50 posts e aí eles sejam anualmente enviados, então que a gente vai também fazer uma cartilha sobre isso, e aí tem alguns posts simples, né, sobre aspectos principais tanto de proteção de dados pessoais quanto de segurança da informação. Então, o que é LGPD, o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis, o que é segurança da informação, quais são os tipos de ataques relacionados à segurança da informação, como phishing, malware, esse tipo de coisa que é importante que o servidor, o agente público tenha consciência, para não cair nesse tipo de ataques, né, maliciosos. E aí tem o curso de capacitação em proteção de dados pessoais, que este material que a gente está trazendo é uma parte desse curso que está sendo desenvolvido também, sobre como capacitar justamente essas equipes de trabalho de cada secretaria, subprefeitura e entidades sobre a proteção de dados pessoais, como realizar esse mapeamento de processos, dados, gestão de riscos e relatório de impacto à proteção de dados, além de outros aspectos também. E por fim, aqui, para não me delongar muito, que eu já estou aqui, né, já excedi um pouco o horário, esse papel importante também de trazer, é uma parte componente dessa governança em privacidade e em proteção de dados pessoais, trazer o diálogo entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a transparência e a proteção de dados, justamente, elas não são antagônicas, inclusive no poder público. Então, a LGPD, por exemplo, ela traz a transparência como um dos seus princípios, dispondo-a como uma garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento. E aí, a gente tem uma questão muito importante, que é esse diálogo entre o que dispõe o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação com o que dispõe o artigo
os artigos 7º e 11 da LGPD. Por quê? O artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, ele traz que as informações pessoais, elas devem... Acho que tem alguém com... Severino? Não sei se... Ah, perdão. Que estava dando eco aqui. O artigo 31 da lei, ele trata sobre as informações pessoais, né? Como as informações devem ser protegidas. E aí, trazendo aqui um mapeamento do que diz o artigo 31, que ele é um pouco confuso, né? Então, desde a concepção, trazendo aquela ideia de privacy by design, as informações de um titular, ou seja, de um agente, de um cidadão, devem ter o seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados como servidores e a pessoa a que as informações pessoais se refiram, ou seja, ao titular de dados pessoais. Então, esse cidadão enquanto titular de dado pessoal. E aí, por padrão, no entanto, ou seja, por configuração padrão, privacy by default, as informações pessoais de um titular podem, apesar de deverem ter o seu acesso restrito, tanto apenas a agentes públicos e a pessoa, ao titular de dados pessoais a que ele se refira, esses dados, no entanto, eles podem sim ser divulgados a terceiros, quando, por exemplo, de um pedido de acesso à informação, mas apenas se alguma das seguintes hipóteses ocorrer. Existir, por exemplo, previsão legal para essa divulgação. Ou seja, quando um cidadão, enquanto requerente de um pedido de acesso à informação, ele pode muitas vezes solicitar uma informação na qual exista dados pessoais de terceiros. Eu não posso negar essa informação de plano. Eu preciso verificar se eu posso divulgar os dados pessoais desse terceiro àquele requerente no pedido de acesso à informação. E pode ser que isso ocorra, mesmo que o titular de dados, aquele terceiro sobre o qual existem informações que podem ou não ser divulgadas nesse pedido de acesso à informação, consinta. Ele pode ou não consentir, porque o consentimento ele é apenas uma das hipóteses legais, que é inclusive trazida aqui no 2.2. As informações pessoais, então, de um titular podem ser divulgadas ao requerente, né? Quando existe uma previsão legal, quando existe um consentimento expresso dessa pessoa, ou por algumas outras hipóteses que o artigo 31 da lei também traz, como prevenção e diagnóstico médico, cumprimento de ordem judicial, defesa de direitos humanos e proteção do interesse público e geral preponderante. E aí, nesse ponto 2.1, quando eu falo previsão legal, quando a lei fala sobre previsão legal existente, ela conversa justamente com o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? A LGPD, ela trata nos artigos 7º e 11 das hipóteses legais em que eu posso tratar dados pessoais. Então, quando o agente público que vai verificar, que vai interpretar se aquele pedido de acesso à informação deve ou não ser atendido, ele pode sempre pensar nessa previsão legal como os artigos 7º e 11 da LGPD. Ele pode ir lá na LGPD e verificar, olha, esse pedido de acesso à informação realmente pode ser atendido, porque ele está aqui em alguma das hipóteses que a LGPD permite o tratamento de dados. Então, quando a gente pensa no artigo 31 da lei, a gente sempre tem que somá-lo no âmbito de incidência da LGPD aos artigos 7º e 11 da LGPD, que possibilitam os tratamentos de dados pessoais. E aí, trazendo aqui, por fim, que o Conselho Nacional de Controle Interno, semana passada, por meio justamente de uma proposta nossa da Prefeitura de São Paulo, aprovou na Câmara Técnica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados um enunciado que simplifica toda essa questão de proteção de dados pessoais e pedido de acesso à informação que requeira necessariamente a divulgação ou a disponibilização de dados pessoais de terceiros. Quais são os elementos que o intérprete, que o agente público que vai verificar se aquele pedido de acesso à informação pode ser integralmente atendido, tem que verificar tanto quando você está no âmbito de incidência da LGPD,
que é esse primeiro enunciado, quanto quando você está no âmbito de não incidência da LGPD. A LGPD traz lá algumas hipóteses de não incidência, como segurança pública, investigação e repressão a infrações criminais, e também uma questão importante que é a finalidade jornalística, que também não se aplica à LGPD, exceto algumas questões como princípios e direitos dos titulares. Então, é importante esses enunciados é justamente para tentar simplificar um pouco de toda essa explicação aqui, que é um pouco confusa mesmo. A ideia aqui, então, é que esses enunciados sejam levados ao Conselho e agora eles vão ser deliberados no próximo ano pelo Conselho Nacional de Controle Interno e também levados à Controladoria Geral da União e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados como uma boa prática, como uma simplificação de toda essa explicação que eu estou dando aqui. E por fim, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho na Prefeitura de São Paulo, eu indico esses 2 guias orientativos sobre a privacidade e a proteção de dados pessoais, que estão disponíveis no nosso site. E aí, eu agradeço pela atenção e aqui tem os nossos 2 contatos, nossos 2 e-mails, o e-mail do encarregado pelo tratamento de dados e o e-mail da Coordenadoria de Proteção de Dados Pessoais da cidade de São Paulo. Meu muito obrigado, devolvo a palavra a Daniele, ao Severino. Agradeço. Muito obrigada, Kelvin. Muito obrigada mesmo. E você já compartilhou a apresentação com a gente, iremos encaminhar a todos. Temos uma pergunta, inclusive a pessoa levantou a mão. Felipe, você quer que eu leia a sua pergunta ou você prefere falar? Oi, boa tarde, Dani. Pode falar para mim, pode ler, por favor. Pode ser? Então tá bom. Bom, o Felipe, ele se chama Felipe Moreira, ele não é servidor, ele é da sociedade munícipe, porém, ele é representante de pais de alunos no conselho do CACS Fundeb, da nossa Secretaria Municipal de Educação e também do Conselho de Alimentação Escolar. A pergunta dele é: considerando o vazamento de dados sigilosos por pessoas que deveriam proteger as informações e os ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados no mundo inteiro, de hackers que invadem sistemas públicos e privados para roubar dados e informações, o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo para garantir que dados e informações pessoais estão realmente protegidos? Poderiam falar sobre exemplos e sistema de segurança da informação no setor público? Obrigado pela pergunta, Felipe. Então, respondendo, vou colocar a sua pergunta em algumas etapas, né? A primeira questão, né, sobre o que nós estamos fazendo, é justamente que a gente precisa entender que a proteção de dados, a proteção dos dados dos cidadãos, né, a proteção da privacidade dos cidadãos, ela sempre tem que ser vista em conjunto com a segurança da informação, né? Com a questão de que os sistemas utilizados pela prefeitura devem justamente ter um alto nível de segurança. E tudo isso é impossível de controlar todas essas práticas sem uma metodologia que você consiga padronizar todo o sistema de controle sobre as secretarias, sobre as subprefeituras, sobre as empresas da prefeitura, tudo isso precisa ter um padrão. E aí, o primeiro passo que a gente teve, e em um certo aspecto foi algo inovador no âmbito dos municípios, foi justamente trazer essa padronização para toda a prefeitura. Olha, toda a prefeitura precisa seguir essa metodologia, porque é a partir dessa metodologia que a gente tem como, a Controladoria Geral do município tem como ter controle, justamente, sobre as práticas que estão sendo adotadas por cada uma delas. Não adiantaria, por exemplo, ao nosso ver, se cada uma das secretarias, subprefeituras, empresas adotasse um padrão e aí a gente não tivesse como medir se aquilo está sendo realmente adotado, né? Então, a linguagem comum, ela é o primeiro passo no nosso entendimento. E aí, como a gente já criou essa linguagem comum, agora a gente está justamente indo secretaria por secretaria, subprefeitura, verificar se eles já iniciaram essa implementação dessa linguagem comum.
E aí esse é o papel nosso aqui da controladoria, e acho que a gente tá indo bem nesse sentido. E também com relação à segurança da informação, que foi o outro ponto que você mencionou, a gente conta com, como eu mencionei, tanto esses 3 temas precisam ser vistos de uma forma comum, né? E aí a gente tem uma parceria muito grande com a Secretaria de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo e a empresa de tecnologia da informação, que ela é responsável pela gestão da maior parte dos dados, inclusive dados pessoais, claro, que são tratados na Prefeitura de São Paulo. Então, hoje, a gente diz, né, em segurança da informação, que a única certeza que você tem é que um dia você vai ter um incidente de segurança. Você só não sabe quando, porque é muito avançado realmente, né? E a questão de hackers, hackeamento de sistemas, enfim. Então, você sempre precisa estar otimizando e aprimorando os seus sistemas de segurança da informação e os seus sistemas relacionados à proteção de dados pessoais. É por isso que linguagens comuns e controle e fiscalização da parte da controladoria são tão importantes nesse aspecto. E hoje, para uma cidade de 12 milhões de habitantes, hoje nós já apenas tivemos recentes, né, na época da digitalização, 2 incidentes de segurança. Um foi com a SP Trans, à época, em dezembro do ano passado, e um foi com a Taxin, que é uma empresa que gerencia o sistema da SP Taxi, mas não foi um vazamento de dados, né? Mas quando a gente fala sobre incidentes de segurança, eles não são só vazamentos de dados. Vazamento de dados é um dos que podem trazer maior impacto ao cidadão. Mas existem outros tipos de menor impacto, como um acesso não autorizado de terceiro a um dado específico. Existem escalas, né? A gente sempre tem que pensar nisso. O impacto de um incidente de segurança, ele pode ser menor ou maior, dependendo da quantidade de dados na qual ele teve acesso, né, esse incidente. Então, com relação à proteção de dados pessoais, a gente tem a gente já tem muito controle e poucos incidentes, o que aparentemente diz que a gente está no caminho certo para essa segurança da informação e para a proteção de dados. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu volto a palavra a Daniele e aí também para o Felipe, caso precise de complementação. Obrigado. Muito obrigada, Kelvin. Felipe mandou um joinha, então entendo que está tudo ok. Nós não tivemos mais perguntas, porém, nosso horário estava previsto para acabar agora a 1h. A gente fica com receio de segurá-los um pouco mais, porque também está batendo o horário de almoço do pessoal. Mas só para dar uma visão geral da regulamentação da LAI aqui no município, nós tivemos no dia 28 de setembro a regulamentação por lei municipal e temos até 28 de dezembro para fazer as adequações e publicar um decreto. Então, estamos caminhando para isso. Nós vamos ter um evento presencial na quinta-feira, então a gente vai falar mais detalhadamente sobre a lei de acesso à informação no município, mas, porém, nós já temos uma regulamentação, já temos um portal da transparência, já temos um ESIC, antes mesmo de ter a regulamentação. Então, a regulamentação ela vem para fortalecer isso, e no decreto a gente está detalhando um pouco mais. Então, nós temos as nossas instâncias recursais já definidas na lei, temos a questão do sigilo, e o nosso decreto ele só vai delimitar e, enfim, esclarecer mais essas questões procedimentais, internas que a gente precisa fazer. Temos um capítulo só de transparência ativa no nosso decreto, que a gente está delimitando ali ponto a ponto, mesmo que estava, né, espaçado na lei, o que a gente tem que ter no portal da transparência. A gente está compilando tudo ali no nosso decreto, a gente está trazendo ali as previsões que cópia, sim, a gente tem outro decreto municipal que ele regulamenta preços públicos, então sim, ela é paga aqui em Mogi das Cruzes. O nosso prazo no ESIC é em dias corridos, e enfim, independente de ser recurso ou pedido,
Então, o nosso decreto, ele só delimita mais isso, porém a gente está seguindo um padrão que já foi até utilizado por São Paulo, e é o padrão também da lei federal, de trazer até não só a transparência passiva, mas também a transparência ativa. E outro ponto que a gente também está trazendo no nosso decreto, que nós temos aqui muitos membros de um comitê interno da prefeitura, que é o nosso Comitê Intersetorial de Governo Aberto e Indicadores, que nós não chamamos de catálogo, mas nós temos um inventário de dados. E o nosso decreto, ele também está regulamentando essa questão do inventário de dados. E aí, contando um pouquinho de LGPD, nós regulamentamos a LGPD no município ano passado, temos um comitê gestor, que ele foi estruturado por mudanças e trazer outras secretarias também, porque era um comitê muito pequeno e a gente está trazendo assistência, saúde, educação, que são pastas maiores ali e que tem um conteúdo grande, né, que a gente precisaria LGPD no município, e estamos prevendo revisar o nosso decreto de LGPD. Já passamos um ano vivenciando aí ele, então a gente já sentiu falta de algumas previsões e a gente ainda se considera na fase de adequação. Por mais que o decreto ele já tenha passado ali do seu tempo de implementação, mas a gente ainda se considera na fase de adequação, porque é uma temática nova, né? Até como o Túlio estava falando, mas é uma temática muito densa, né? Para as secretarias, que a gente tenha essa divisão de secretarias municipal e até para as próprias autarquias. Então, a gente está nessa fase de adequação e de implementação aí, de regulamentação, né? Da lei no município. Basicamente, vou mandar a apresentação que a gente tinha feito também sobre a lei, todo mundo vai receber o conteúdo, mas gostaria de agradecer a participação de todos que ficaram até agora. Muito obrigada a todo mundo que participou, muito obrigada, Túlio, Sérgio, Kelvin, muito obrigada, pessoal da sociedade civil, não temos só servidores participando hoje aqui, e gostaria de passar a palavra para o Severino Neto, para podermos encerrar a programação do dia. Obrigado. Foi, assim, uma manhã de muito conteúdo alto nível. Obrigado, Kelvin, obrigado, Túlio, aí, por compartilharem com a gente tantos aprendizados incríveis. Eu fiquei encantado, quero a apresentação de vocês para revisar depois aqui. E agradecer ao pessoal, agradecer a Dani e o pessoal da diretoria dela, do departamento dela, por estarem conduzindo essas atividades de transparência, de promoção da integridade e de governo aberto. Obrigado, viu, pessoal? Bom almoço para todo mundo. Beijão. Obrigado. Um ponto, desculpa, será que nós podemos, quem quiser e aceitar, abrir as câmeras para que a gente possa registrar este momento? É o nosso primeiro evento online, assim, grande porte. Boa, então, Dani. a gente gostaria de tirar uma foto do momento. Pode ser, gente? Vamos lá, gente. Espera só um minutinho. Estou mudando o formato de exibição. Agora foi. 1, 2, 3. Vou tirar mais uma só para garantir, tá? Só salvar. Lá, vamos lá, última vez. 1, 2, 3. Aê, muito obrigada, gente. Ficou boa. Obrigadão, pessoal. Bom almoço para vocês, bom outros eventos aí no fim desse ano. Muito obrigado, pessoal. Parabéns aí a todos aí que conduziram o evento. Muito obrigado. Parabéns pelo evento aí. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Obrigada, gente. Bom almoço. Obrigado, pessoal. Tchau.